Olá, queridos viajantes! Lisboa é uma cidade que metade dos brasileiros tem muita vontade de conhecer e a outra metade meio que negligencia a sua existência. Mas se você está planejando uma viagem para a Europa, vamos acabar com isso e vai para Lisboa! Finalmente chegou o dia que eu vou falar sobre minhas impressões sobre Lisboa, e esse vídeo vai ser meio que uma mistura de dicas e também com algumas coisas que eu achei sobre a cidade como, digamos, um brasileiro pela primeira vez em Lisboa. Então a primeira coisa é que Lisboa é uma cidade que é muito fácil de chegar lá. Se você arranjou já o dinheiro para comprar a passagem de avião, ela é uma cidade que tem voos muito frequentes a partir da TAP, né, a empresa aérea portuguesa. Se eu não me engano, são 12 ou 13 cidades que a TAP faz voo daqui do Brasil direto para Lisboa. E não só isso, o aeroporto de Lisboa ele também é muito próximo do centro da cidade, diferentemente da maioria das cidades europeias, então é bem tranquilo você chegar no centro, você não precisava gastar muito dinheiro com isso. Se você ainda não viu, vale a pena ver aqui o nosso primeiro vídeo do canal com várias dicas e várias coisas que eu falo sobre sua primeira viagem ao velho continente. Dá uma olhada lá. Sendo o aeroporto muito perto, o Uber acaba saindo muito barato. Sim, tem Uber lá em Portugal, tem Uber em Lisboa, e ele é muito barato. Então é uma opção muito boa para quem está viajando para Lisboa. Então você sai do aeroporto, você pega um Uber, que é muito bom. Eu até peguei um Uber Black lá pra você ver o quão barato é. Sim, pois é, às vezes o Uber Black ficava num valor que era tipo o valor de um Uber X, sei lá, na Alemanha, em países um pouquinho mais caros. A gente ficou num hostel chamado The Independent, que é no bairro Alto, e que é um hostel, inclusive, que eu recomendo muito. Ele é limpo, ele é legal, tem várias opções de quarto e fica num casarão meio que histórico, assim, da cidade. E a equipe de lá é bem atenciosa. Sim, Bonita. é bem bonita, bem boa a equipe de lá, né? Apesar de que foi lá que também que eu tive o problema com o Number 2, né? Que se você não conhece essa história do Number 2, vai também aqui que eu vou deixar linkado o vídeo, que eu dou umas dicas sobre onde ficar, falo meio que sobre hostel e hotel, e conto essa história aí, meio que embaraçosa, de como foi ficar nesse hostel. O Uber, ele é muito barato, mas o transporte público também é muito bom, então lá tem tudo, tem bonde, tem trem, tem metrô, tem tudo em Lisboa, só que o bom é que no centro da cidade você não precisa usar nenhum tipo de transporte, você vai fazendo tudo a pé mesmo, porque é tudo muito próximo. A não ser para algumas áreas, como o Parque das Nações e Belém, que você precisa pegar algum tipo de transporte para chegar. Agora, eu também não recomendo que você alugue um carro em Lisboa, porque Lisboa tem um trânsito meio estranho, assim. Eles dirigem de uma maneira meio bizarra. Inclusive, para você caminhar lá na cidade é uma coisa meio difícil, porque você nunca sabe se eles vão parar na faixa. A cidade tem umas ruas, pelo menos no centro, né? Tem umas ruas muito estreitas. Eu acho que dirigir lá, eu não dirigi lá, Tomás não dirigiu lá, mas eu acho que dirigir lá deve ser uma coisa bem complicada. Agora, caminhando no centro, a gente lembra de uma coisa, né, Tomás, que Lisboa tem muito, que é Ladeiras. ladeiras. Lisboa é uma cidade que tem muitas ladeiras. E vocês não vão levar a sério, porque eu não levei a sério quando eu li sobre ladeiras em Lisboa, mas quando eu cheguei lá, eu tomei na cara e tinha ladeira que eu queria, sei lá, ir engateando, tipo, de quatro, assim, de tão íngreme que ela era, sabe? Eu fiquei no bairro Alto, né? A gente ficou no bairro Alto, e o bairro Alto tem esse nome por um motivo, que ele é realmente bem no alto, óbvio. Então, lá no bairro Alto, pra chegar nesse hostel, um dos caminhos era você pegar essa calçada da Glória, que ela era tão íngreme que existia um bondinho que você tinha que pagar um valor lá, que era o mesmo valor da passagem lá do metrô, que você só era pra fazer esse trecho de subir. E, tipo, era, sei lá, 1 minuto, mas valia a pena pagar quando você tava voltando super cansado. Descer era de boas, assim, mas parecia que você ia rolar no chão, a ladeira abaixo. Mas subir era bizarro, assim, não dá. Essas ladeiras, elas acabam ficando um pouco piores, por quê? Porque Portugal tem uma das melhores culinárias do mundo. Então você acaba comendo, você fica assim empanturrado e você não vai subir essas ladeiras aí. Porque, é sério, a comida é muito gostosa. Você vai ter várias coisas que são super famosas, tipo o pastel de Belém, que eles chamam pastel de nata, na verdade. Tem o pastel de bacalhau, que é o nosso bolinho de bacalhau também. Tem a francesinha. Enfim, é um lugar que você come bem e paga muito pouco. A regra de Portugal é isso, você comer bem e pagar pouco, porque Portugal e Lisboa são cidades, é um país em geral muito barato. Então é um lugar que, se você tiver com pouco dinheiro, mas ainda assim quiser ter uma viagem muito legal e muito bonita,
E ainda assim um pouco meio que chique, sabe? Você vai gostar de ir a Lisboa, porque você vai conseguir fazer isso lá. Outro ponto positivo de Portugal é a vida noturna muito movimentada. Os portugueses, eles são bastante divertidos, tem muitos bares, eles são bem boêmios assim. Eles geralmente, eu tive a impressão que eles preferem muito mais bares do que baladas, né? E até porque as baladas lá em Portugal, em geral, são bizarras, porque elas começam, tipo, 2h30 da manhã, elas começam a ficar muito cheias, né? Mas assim, se você chegava lá, eu chegava, tipo, meia-noite na balada, não tinha ninguém. Mas aí uma alternativa fica são os bares e os pubs, que geralmente são bem hipsters, sabe, assim, alternativos, artsy, que é uma coisa bem legal, assim, de Portugal. Finalmente, o povo de Portugal é muito fixe, que é a palavra que os portugueses usam pra legal. Eles são realmente muito simpáticos, muito prestativos, pelo menos as pessoas que lidam com o turismo, restaurantes, pessoas assim que lidam realmente com essas partes de hotelaria. Especialmente porque existiu um investimento muito grande no setor de turismo em Portugal nos últimos anos, e isso meio que deu uma mudada aí na cara do turismo de Portugal. Então, uma coisa bem mais internacionalizada, bem mais simpática, e o povo realmente ajuda muito. Você não vai ter muito problema com aquele europeu frio, que a gente tem essa ideia de que o europeu é fechado, não fala com ninguém. O português é totalmente diferente, é um povo que eu sou apaixonado, e Tomás também adora os portugueses. Eu acho que é uma coisa que muitos brasileiros gostam muito. Resumindo, se você viaja muito, eu ainda não sei porque você não foi para Portugal, e também se você está planejando sua primeira viagem para a Europa, inclui Portugal no roteiro, porque é um lugar maravilhoso. Vai lá, você tem todas as razões para ir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos de luz, nos vemos no aeroporto.